Boa noite a todos, Então, a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live social e psicologia da educação, nossa quarta live, e vem com um tema hoje muito pertinente relacionado ao âmbito educacional, a qual a minha convidada, uma das organizadoras também da frente, irá explanar o assunto, para que a gente possa aqui, as duas profissões aqui, as duas categorias, podermos dialogar e esclarecer alguns pontos que ainda geram dúvidas ainda para a sociedade, para outras pessoas ou até para outros profissionais também. Então, o objetivo da live também é esse, a gente está esclarecendo pontos para que sejam mais abertos ainda, para que fique mais claro essa efetivação, essa atuação, qual o propósito, qual a finalidade, né, por que existe essa lei, enfim. E para quem não me conhece, eu me chamo Leandra Carvalho, sou uma das organizadoras da Frente Parnaíba, sou assistente social, sou especialista em política saúde pública com ênfase na saúde mental e atualmente também na área da docência do ensino superior. E agora eu vou passar a fala para minha colega Francisca, para que ela se apresente, para que a gente possa dar início a essa nossa live da Frente Parnaíba, de Serviço Social e Psicologia na Educação. então, boa noite a todos e a todas que estão entrando agora, né? Meu nome é Francisca Fontinelli, eu sou professora, sou psicóloga clínica e também integro esse movimento que nós chamamos de Frente Parnaíba, que é um movimento que está lutando para que os profissionais, tanto da psicologia quanto os assistentes sociais, eles possam estarem atuando dentro da escola pública, né? Especialmente aqui no município de Parnaíba. Então, o que é interessante nós levantarmos antes de chegarmos exatamente no tema da saúde mental no contexto escolar, mas antes lembrar, né? Como é que surgiu esse movimento e também para as pessoas que depois tiverem a oportunidade de verem essa live, saber, né, que existe uma lei, a Lei 13.935, ela foi aprovada em dezembro de 2019, depois de 2 décadas, quando essas duas categorias, psicólogos e assistentes sociais, através dos conselhos, que são os conselhos regionais, né, de psicologia, conselhos regionais de assistentes sociais, e vários outros profissionais da educação também que contribuíram nesse movimento ao longo de 2 décadas, nós tivemos essa aprovação. E esse movimento, ele parte, então, de baixo para cima, não é? Uma lei, quando ela é aprovada, não é alguém lá de cima da pirâmide que vai dizer, eu vou aprovar para favorecer tal categoria, não é assim. Então, a gente vê esse movimento ainda de luta, mesmo a partir dessa lei aprovada, que insere, então, essas duas categorias de profissionais na rede básica, né? Na rede pública, educação básica de ensino. E aqui em Parnaíba, especialmente, nós também estamos nesse movimento. Nós somos profissionais, né, dessas duas categorias, que estão buscando, possivelmente através de uma lei municipal, que essa lei federal seja, de fato, colocada na prática. Porque nós temos a lei apenas na teoria no momento. E aí, a gente está vendo aqui várias pessoas já entrando, né? O Giovanni, nossa, saudades também, Giovanni. Pensar que os profissionais, né, inicialmente os psicólogos, eu vou colocar que é a área onde eu atuo, depois a Leandra também vai estar colocando o ponto de vista dela. Nós, psicólogos, nós já estamos inseridos em várias áreas de atuação, né? Então, por exemplo, nós estamos dentro da psicologia clínica, através das clínicas, nós estamos dentro das organizações, que são as empresas, nós estamos na psicologia jurídica, né, através dos fóruns, nas diversas comarcas do país, dentro dos hospitais, né, das UBSs,
dos CAPS, através da psicologia da saúde. Nós estamos atuando na psicologia social, através das ONGs, dos órgãos públicos, dos grupos comunitários. Nós estamos dentro do esporte. Então, nós temos uma área que é a psicologia do esporte, a psicologia do trânsito, né? Para mostrar que nós já temos um campo vasto de atuação, certo? Então, dentro dessa área, que é a psicologia escolar ou educacional, nós também já estamos inseridos na rede particular de ensino há muito tempo. Então, fica a questão para nós pensarmos, por que que nós não estamos atuando ainda na educação básica, né, na rede pública? Uma vez que nós já estamos atuando, tanto psicólogos quanto assistentes sociais, dentro desses diversos mecanismos que eu citei, né, desses diversos dispositivos, e também são áreas que só crescem, né, quando nós olhamos assim o mercado de trabalho. Então, depois de citar todas essas áreas, a gente vê que nós já tivemos um caminho, nós traçamos, né, enquanto categorias, mas que nós precisamos avançar um pouco mais. Sim. Então, por exemplo, os profissionais que estão envolvidos nesse movimento aqui em Parnaíba, eles são, de certa forma, um exemplo de que essa ideia ela pode se multiplicar para outras cidades vizinhas, aqui da planície litorânea, por exemplo, né? Então, vamos pensar que os profissionais de Luiz Correia, da ilha, né, aqui dessa região, também possam estar buscando conhecer um pouco mais o movimento, criando grupos também, para que esse movimento cresça cada vez mais. Quando a gente pensa na escola, né, e fazendo uma ponte com a saúde mental, que foi a proposta que nós trouxemos para hoje, como é que nós pensamos esse modelo de escola, né, que nós temos? Isso vislumbrando todo o país. Pensar que esse modelo de escola, ele está muito dentro da linha da produção, né, da lógica da produção, que é exatamente o modelo capitalista que nós temos. Então, nós temos especialmente duas figuras centrais dentro desse ambiente, que são os professores e os alunos. Né? Vamos pensar primeiramente nos professores. E como se dá essa escola dentro dessa proposta, dentro desse modelo, né? Alunos, eles precisam estar produzindo, eles precisam estar entregando, né? Eles são cobrados desde a entrada ali na educação infantil. Nós já percebemos, né, um direcionamento para até o mercado de trabalho, quando alguém diz assim, fulaninho, ele tem cara de ser médico. Verdade. Meu filho, ele tem cara de advogado. Isso vai sendo retroalimentado pelo próprio sistema educacional, né, pela família. Né? Se a gente olhar também a questão dos professores, né? Como é que é a vida de um professor dentro da sala de aula, né, dentro da escola? Na rede pública nós sabemos, né, de todas as dificuldades, mas essas dificuldades, elas também se estendem para a rede particular de ensino, né? E aí eu falo agora enquanto professora, que também passei por essas experiências e conheço um pouco dessas realidades. Né? Do quanto nós, professores, nós precisamos também produzir. Né? Então, aquele professor que trabalha, às vezes, 3 turnos, para que ele consiga ter uma vida digna, entre aspas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está ali sobrecarregado. Né? Como é que ele consegue entregar tudo aquilo que ele precisa entregar, né, para essa sociedade e, ao mesmo tempo, ter saúde mental? Verdade. Como é que esse aluno também que precisa produzir, né, e está ali entregando notas, né? A gente pensar que o 6º ano ele já faz simulado para o Enem.
alunos do sexto ano são alunos de 12, no máximo 13 anos, né? Mas ele já tem essa preocupação de qual curso ele tem que escolher, qual faculdade ele vai entrar, né? Qual é mais rentável. Então, como é que nós temos essa situação e nós vamos entender, né, que toda essa lógica, essa cobrança, né, fora outras questões que a gente pode pensar também, voltando aí para a escola pública, né? As dificuldades, até materiais, né, que muitos passam, também as devidas condições de estarem ali sem material, agora na pandemia, sem internet. Verdade. Como as pessoas, né, eles podem estar tendo ou preservando a sua saúde mental. Essa que colocamos. E aí, ao mesmo tempo que esse espaço ele é, de certa forma, um espaço adoecedor, né, quando a gente coloca essas situações, a escola também é um espaço adoecedor, ele também passa a ser, às vezes, o primeiro espaço de escuta e acolhimento, especialmente para os alunos. Então, eu coloco aqui um exemplo. Por que os alunos, às vezes, eles se automutilam nas escolas? Né? Às vezes, a gente vê que os professores são as primeiras pessoas a observarem que os alunos estão se automutilando. E a partir da escola que a família toma conhecimento, é a partir desse olhar também do professor, né, dos professores, que nós vamos entender ali, às vezes, no estado de adoecimento. Então, percebam que essa escola, ela tem um papel social importantíssimo, né? Então, não tem como dizer, nós temos saúde mental se nós não temos, por exemplo, políticas públicas voltadas para a escola, para o ambiente escolar, né? E quem são os profissionais que estão nesse ambiente, né? Como é que eles estão lidando com as situações do dia a dia? Se a gente pensasse isso antes de uma pandemia, agora nós temos um fator a mais, né? Como é que os psicólogos, eles podem estar contribuindo? Como é que os assistentes sociais também poderão estar tomando uma equipe dentro do ambiente escolar, né? Será que a sociedade acha interessante isso? Né? É interessante que as pessoas também se posicionem. Né? Ao longo do tempo, estarem colocando aí nos comentários para que nós, esse grupo, que tenta implementar a lei federal com a presença dessas duas categorias nas escolas de Parnaíba, que a gente sinta também esse termômetro. De fato, é interessante para a sociedade ter, né, a presença desses profissionais, porque isso também passa por uma questão política. Né? Então, a partir do momento em que nós temos na rede particular a presença dessas categorias que colaboram, que contribuem através do seu fazer profissional, embasado na ciência, né? Porque toda profissão nós temos essa obrigação de buscarmos a ciência. Então, ninguém vai tirar nada da cabeça, né? A gente vai buscar o que nós já vimos, que deu certo, a partir das evidências científicas e está também ficando dentro da escola. Então, pensar que, por exemplo, profissionais psicólogos que já atuam dentro das escolas, eles não podem ser vistos, por exemplo, como o bombeiro, que só vai ali apagar o fogo. Né? Mas que nós podemos estar atuando de uma forma até preventiva. Exatamente. No campo da saúde mental. E por que eu falo isso? A gente vê, né, a partir dos nossos estágios escolares, que dentro desses ambientes, às vezes, você é visto como aquele que vai estar sanando o caos. Mas ainda falta nós pensarmos também em uma política de prevenção e promoção da saúde, inclusive dentro das escolas. Né? O que seria isso? É pensar que a saúde mental ela é muito mais do que a doença.
Porque quando a gente fala, às vezes, saúde mental, alguém vai dizer, eu tenho ansiedade, outro diz, eu conheço uma pessoa que tem depressão, né? Mas o campo da saúde mental também, ele é amplo, inclusive deve trabalhar com a prevenção e promoção da saúde, né? Eu queria que a Leandra agora pudesse também contribuir. Primeiro, o assistente social, por exemplo, ele pode estar contribuindo, né? Dentro dessas questões que nós colocamos aqui. Ótimo, Francisca. O nosso contexto, o nosso cenário do serviço social, em específico na educação, ele ainda é muito recente, né? Ele está chegando agora. Por isso, ainda muitas pessoas, a própria sociedade ainda desconhece, né, desse papel, dessa atuação. Como você mesmo citou no início da sua fala, a psicologia ela está em diversas ambientes, né, para atuação. Eles estão em diversos momentos para atuar, os profissionais da psicologia, diferente do serviço social, e que vem, sim, com atuação específica na saúde, na assistência, né, mas que na educação ainda muito recente ainda, para que, de fato, essa atuação tenha uma visibilidade positiva, né? Então, essa lei ela veio para fortalecer essa importância da atuação desse profissional no âmbito educacional. E através dessa lei que surgiu o interesse em estar conhecendo esse âmbito, né? Então, na minha própria graduação foi algo bem inovador, né? Até para as minhas próprias colegas de turma, em que se enquadraram, cada um em seu campo de estágio, eu e meu outro colega fomos os únicos que escolhemos o âmbito educacional. Então, dali já começou a gente a se destacar de alguma forma, que não parecesse ser algo que fosse dar resultados, porque a gente sentiu isso quando você fala que quando se chega um profissional da psicologia no âmbito educacional, é como se fossem bombeiros que estivessem lá só para apagar o incêndio. Então, quando nós chegamos com a proposta do projeto, que foi lá que foi criado o projeto de intervenção, em conjunto também com um profissional da psicologia, porque ela fazia parte dessa equipe, então nós fomos vistos também como os salvadores da pátria, que poderíamos estar ali e que de uma hora para outra todas as problemáticas seriam resolvidas. E que, de fato, a gente deixou bem claro desde o início que não era o nosso papel estarmos ali para isso, que estarmos, sim, para evidenciar as problemáticas, conhecer, estudar, principalmente, para conhecer o âmbito, né, que vai além do que a gente imagina, assim, é imenso a probabilidade de problemática que existe no âmbito educacional. Então, ele nasce do seio familiar, mas, como você disse, a escola é aquele primeiro contato de acolhimento em que aquele aluno tem para demonstrar o seu anseio, a sua, enfim, qualquer tipo de expressão. E nós chegamos, né, a essa escola um pouco receosos, porém com o objetivo de mostrar que de fato seria a atuação do assistente social na educação, né? E, óbvio, esse projeto, esse experimento, essa experiência foi muito importante, Francisca, porque nós deixamos bem claro que a atuação do assistente social, ele tem até onde vai os seus parâmetros de atuação, indiferentemente de que são a atuação do psicólogo. Então, nós deixamos bem claro, mostramos através do nosso próprio código de ética, que nós temos esse amparo jurídico, digamos assim, que possa nos mostrar até onde cabe a atuação do assistente social. Então, nós fizemos um documento nessa escola, inclusive a escola pública aqui de Parnaíba, uma das escolas com maior número de alunos, né, da nossa cidade, e nós fizemos esse parecer institucional, esse estudo social, né, fazer esse mapeamento dessa estrutura, da escola, do ambiente, de tudo que estava envolvido naquele âmbito educacional. Então, desde a autorização da própria Secretaria de Educação até a própria gestão da escola, nós tivemos esse cuidado, né, em estarmos colocando essa atuação com esse projeto, que era realmente mostrar de fato que a atuação das equipes multidisciplinares no âmbito educacional faz toda a diferença.
Então, a gente já tinha a lei que, na época, no caso, ainda não tinha sido aprovada, ela ainda estava ainda daquele vai e volta, de aprova, não aprova, aprova, não aprova, então a gente ainda estava nesse meio termo ainda, mas podemos visibilizar, de fato, as imensas expressões da questão social. Então, nós temos uma profissional aqui na nossa cidade, inclusive ela está na nossa live, a assistente social Tiara Mariana, ela tem a experiência já de atuação na educação no âmbito privado, mas, indiferentemente, possa se modificar as atuações sendo do privado para o público. Nós sabemos que o público ele vem com uma vasta inúmera de problemáticas, então nós sabemos que o privado também tem, só que nós sabemos um pouco ainda da falha no sistema, digamos assim, para que não fique tão visível as problemáticas. A gente compreende bastante isso do âmbito educacional para o privado. Então, nós fizemos esse estudo, esse parecer profissional, e podemos identificar realmente, de fato, em que o seio familiar é onde de parte todo tipo de expressão da questão social. E que ali estava o papel do assistente social, trabalhar de onde se iniciaria essa problemática, para que trabalhassem as redes, para que solicitasse o atendimento psicológico, para que aquele aluno fosse acompanhado, para que a família daquele aluno fosse acompanhada, pelos próprios professores, que necessitam também desse olhar de cuidado, principalmente relacionado à saúde mental, que é o que você colocou também, né? O que estamos vivendo na pandemia é uma sobrecarga de trabalho, principalmente sobre essa categoria da educação. Então, a senhora coloca aqui que no âmbito privado as demandas se assemelham, né? Exatamente. Porém, nós sabemos que elas ficam mais visíveis, evidenciadas no âmbito público, porque não se tem ainda aquele... nós sabemos da maquiagem que rola em relação às instituições. Maqueiam-se muito as problemáticas, mas no âmbito educacional público, a gente vê mais escancarado, né? A gente vê assim, a realidade de fato. Para quem vivenciou um estágio, enfim, lá vai identificar. Nós passamos 3 meses nessa escola, então nós podemos ter a paciência, porque é algo que prevalece dentro das nossas atribuições e dentro dos nossos instrumentais de trabalho, é a observação, esse olhar mais clínico em volta, para poder se observar o que está acontecendo em volta. Então, tudo isso a gente vai trabalhando através também de teorias, de trabalhos, de estudos, e foi observado diante desses atendimentos realizados, né, com a própria psicóloga que estava acompanhando o projeto. No caso, o projeto se chamava NAF, que era Núcleo de Apoio Familiar Educacional. Esse projeto ele é patenteado, ele foi feito assim, com todo cuidado, para que nós não infringíssemos nem a lei, e muito menos o nosso código de ética. Então, esse projeto ele veio para a gente estar mostrando, de fato, essa realidade da educação pública na nossa cidade de Parnaíba. E trazendo um pouco para a realidade de hoje, né, essa relação que você colocou da nossa situação pandêmica também, a gente conseguiu dados, né, em relação ao próprio sindicato servidor público municipal real em que se encontra a educação. Mais uma vez vem para mostrar, né, a ineficiência em atuação de políticas públicas voltadas para a educação. Quanto está faltando essa efetiva atuação de profissionais psicólogos e assistentes sociais na educação pública básica aqui de Parnaíba. Então, nós vemos aqui uns dados alarmantes com o número de alunos que não tiveram acesso ao ensino remoto. Então, nós vemos essa negligência muito ainda pouco divulgada, porque se não fosse essa solicitação do próprio sindicato, ninguém saberia, a própria sociedade parnaibana não saberia dessa negligência. Então, nós temos um número muito alarmante, que eu vou passar para vocês, de 3.576 crianças e adolescentes jovens que não tiveram acesso nenhum a aulas remotas. Então, vocês podem ver e identificar dados como esses, que a situação é alarmante. Então, tende a ser algo mesmo muito urgente. Pensar que estamos na segunda cidade do estado. Exatamente. Né? Se a gente vai
uma lupa, se a gente levar uma lupa para os rincões do Brasil, pensar que isso é uma realidade do Brasil do momento, Sim. né? Que toda uma estrutura, né, diante da pandemia, mas que os fatores socioeconômicos estão também aí sendo Sim, desvelados, sim, né? Comparado com mesmo. certeza. Não tem como esconder. Exatamente. Continue, por favor. E relacionado um pouco também a essa atuação do assistente social, né, o próprio Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, lançou essa cartilha sobre os subsídios do assistente social na educação. Então, vem trazer, até mesmo para a sociedade, assim, um esclarecimento da importância da atuação desse profissional, né, que é identificar nas demandas presentes da sociedade, visando formular respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, que está ligado a esse âmbito, com certeza, considerando as novas articulações entre o público e o privado. Então, ele vem colocar bem explicado, bem específico, que vai além dessas questões entre o público e o privado, mas que ele vai trabalhar principalmente as expressões da questão social. E que no âmbito educacional é algo presente, né? Questão mesmo de saúde pública, relacionado à saúde mental, como você citou. Então, todos esses parâmetros que estão sendo reformulados, formalizados pelo Cefes, por todos os conselhos da psicologia e do serviço social, eles vêm a garantir os nossos princípios e parâmetros para atuação, para que fique detalhado qual é a minha atribuição, qual seria a atribuição do psicólogo, para que isso fique de uma forma clara, porque muitos profissionais ainda desconhecem também essa questão da atuação do profissional do assistente social na educação, para que não fique algo semelhante, ou seja, o assistente social não vai fazer o mesmo trabalho que o psicólogo, e vice-versa, o psicólogo não vai fazer o mesmo trabalho do assistente social. Perfeito. Você consegue ler algum comentário? Sim, sim. O professor Josenias, que inclusive foi meu professor na graduação, ele colocou aqui que eu fui formado no tempo em que se dizia que professor era pai, mãe e psicólogo. Mas, professor, essa realidade não está distante de hoje ainda, não. Muitos ainda se colocam essa obrigação, essa responsabilidade nos professores, infelizmente. E, às vezes, algumas pessoas também tomam para si essa função. Exatamente. Né? Então, inclusive, na escola... quando nós estivemos com esse projeto, Francisca, nós escutamos muito dos professores. Alguns professores chegavam para nós e diziam: olha, eu tenho 3 alunos, e relatava, né, o comportamento, o que eles faziam dentro da sala de aula. Eu queria que vocês me ajudassem. Aí a gente sentava com ele, com os demais professores, e ali nós iríamos conversar e explicar que nós não estávamos ali para resolver o problema do professor com o aluno, mas compreender as problemáticas que envolviam aquela situação que estava acontecendo. Então, o psicólogo vinha para conversar, para ter essa questão do atendimento, para poder ter essa escuta qualificada. Então, muitos deles ainda não têm esse conhecimento, né, do quanto seria importante. Mas trabalhar o problema lá do início, não do meio e nem do fim, para que ele seja acompanhado, para que ele seja identificado, para que ele seja resolvido de fato. Sim. E aí, assim, pegando novamente a questão da saúde mental, né, especificamente esse campo, dentro da escola, a gente vai lembrar que a Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil em um estudo, foi de 2015, como o país onde apresentava o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. O Brasil se colocava em 5º lugar. E essas pessoas estão também na escola, né? Ao mesmo tempo, a própria Organização Mundial da Saúde, né, traz esses dados,
a gente percebe no dia a dia dentro do ambiente escolar. Quantos professores que precisavam, às vezes, de um atendimento e não tem tempo nem de olhar, de parar, de olhar para si, de perceber que estão em estado de adoecimento emocional. Outros, quando vão buscar, às vezes, esse atendimento, ele já está ali no limite. Né? De fato, ele já apresenta até um transtorno, quando, se de fato existisse uma política de prevenção mental, inclusive dentro do ambiente escolar, poderiam ter. Verdade. Né? Então, os alunos, a mesma coisa. Eu percebi aquele aluno mais tímido, roendo a unha, e às vezes a gente identifica ali alguma situação, mas você ia buscar a família, na verdade aquela pessoa estava ultrapassando o seu limite, né, da saúde para a doença. Então veja que são muitas situações que nós vamos perceber, como eu iniciei a minha fala, né? A escola, dentro do sistema que nós temos, é um empreendedor. Ao mesmo tempo, ele pode ser o primeiro ambiente acolhedor, quando o sujeito que é percebido naquele ambiente, ele é encaminhado para os serviços de saúde, por exemplo, né? E às vezes a família também não sabe como funciona, né? Qual é a porta de entrada dos serviços, quais os serviços que eles podem acessar, onde fica o CAPS da cidade, se ele precisar, onde fica a unidade de saúde, né, mais próximo. E nós, profissionais, nós temos, de certa forma, o privilégio de estarmos inseridos nesses contextos. Né? Então, é o que nós chamamos também na psicologia de psicoeducação, né? Que a sociedade ela pode precisa dessa psicoeducação. Né? O sujeito, às vezes, ele não se encontra, não se enxerga, aliás, nem no direito de adoecer. Porque aqui na pandemia agora nós tivemos essa explosão, né, de casos, de pessoas buscando atendimento, seja online ou até mesmo de forma presencial, né? Então, enquanto profissional, eu vi essa demanda crescer, né? Já estavam ali em um estado para o adoecimento, ela simplesmente encontrou propício, né? Pandemia, com questões socioeconômicas, né, sociais e uma série de demandas que, em tempos não pandêmicos, elas ficam, de certa forma, adormecidas, né? São situações que, de fato, elas surgem quando o indivíduo para um pouco. Né? Então, nessa lógica, a gente também se vê como um indivíduo que precisa produzir, que não pode parar, que não tem direito porque está dando trabalho a alguém, ou porque não está produzindo como antes. Né? E aí vem essa sensação de apatia, né? Cresceu muito durante essa pandemia, né? A ansiedade também, pela essa incerteza em relação ao futuro. Nós programamos algo agora, mas na próxima semana pode ser que, em virtude ainda de uma pandemia que nós estamos vivendo, ela precise ser reajustada. Né? A depressão pela perda de amigos e familiares queridos. Nós vamos ter aí, né, muitas pessoas, nós já temos, na verdade, muitas pessoas vivenciando esse luto, que é um luto diferenciado, né? Por exemplo, o rito, que é você passar por aquele velório, né? As pessoas que perderam os seus entes queridos, não tiveram velório, não tiveram aquela última despedida, não passaram pelo rito do luto.
E aí será possivelmente mais uma demanda, né, para os próximos anos. A preocupação pelos planos adiados, né? Quantos planos nós tínhamos antes da pandemia que precisaram ser adiados, né? Repensados. E isso também demandou uma preocupação e ainda demanda, né? O esgotamento de notícias. Você ser bombardeada por tantas notícias de caráter, né, negativo, mexeu com o humor, né? Nos traz aí esse humor mais deprimido. Ao mesmo tempo, esse estado emocional que a gente pode pensar que se define pelo vazio, né? Ele fica aí no meio do caminho. A gente viu alguns estudos recentes, né, que eles estão chamando de apatia coletiva. Tudo. Thaís Gameiro, que ela é doutora em neurociência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já trabalha, né, nessa perspectiva, que antes nós tínhamos uma apatia mais de um caráter individual. Com a pandemia, nós também teremos, além da individual, uma apatia no caráter coletivo, dentro dos grupos, né? Que também é algo que certamente nós teremos aí mais estudos. E nesses estudos, já em relação ao adoecimento mental, dentro dessa pandemia e até no pós-pandemia, o grupo mais atingido que nós vimos, por exemplo, são as mulheres. Sim. Por que as mulheres já se apresentam aí como o grupo mais atingido quando nós olhamos para a saúde mental? Né? Por exemplo, as mulheres, elas trabalham fora. As mulheres geralmente estão mais envolvidas com o desenvolvimento escolar dos filhos, né? Com os afazeres domésticos. Embora, em algumas situações, tenhamos aí essas tarefas divididas, mas ainda muito tímidas, de forma muito peculiar. Sim. A maioria ainda se encontra aí com as mulheres. Os jovens também, eles foram muito afetados, né? Pensar que nessa pandemia, eles sofreram também só um grande impacto, né? Perderam muito aí da interação social. Alguns que eu atendi muitos estudantes universitários que perderam emprego, no mercado de trabalho, perderam. E tudo isso também nós vamos pensar nessa seria dentro dessa saúde mental que já não estava, né, tão boa, mas que também vai ser impactada de uma forma direta, né, e de uma forma explosiva, porque o número, de fato, de pessoas que apresentam, né, alguma situação é, de fato, muito grande. Ao mesmo tempo, olhando para esse momento que nós vivemos, a gente pensar também que nós somos movidos pelo tempo, né? E essa incerteza, ou as incertezas trazidas pela Covid, elas fazem com que a gente perca também, de certa forma, uma bússola que nós tínhamos. Né? Nós não temos ainda, por exemplo, em relação às vacinas, de fato, quais são as perspectivas que nós podemos estar vislumbrando para daqui 6 meses, né? Ou para daqui 1 ano. Tudo ainda é muito incerto em relação a tudo. Né? E é claro que isso vai ser sentido também dentro do ambiente escolar. E o que você fala, Francisca, mostrando a realidade e que nós não identificamos a atuação de promoção de saúde, principalmente, né, das políticas públicas que deveriam estar atuantes, né, em relação à promoção de saúde, porque você relatou situações reais. São pessoas que estão passando por diversas situações, né, inclusive mesmo até o adoecimento mesmo com a saúde mental, e que não está havendo essa promoção de saúde para evitar muitas outras problemáticas que podem gerar.
Sim. E pensar nessa equipe multi, né, que está contribuindo, né, dando a colaboração que cada um pode estar contribuindo em virtude, né, das experiências que nós já temos. Nessa pós-pandemia, né, nós também podemos pensar, né, a grande preocupação dentro desse campo já não vai ser mais tanto a prevenção, mas a gente já tem aí situações de adoecimento, né? Crianças, em adolescentes, né? Em adultos. E os professores, também nós temos alguns estudos mostrando, eles estão dentro de uma categoria que antes da pandemia também já mostrava uma categoria que precisa de cuidado. Com certeza. Né? Políticas públicas voltadas para a questão da saúde mental, né? E o quanto também nós não contamos com essa rede de apoio, né? Então, aqui mesmo na nossa cidade, né, se a gente pensar, a demanda sempre é maior do que a oferta de serviços. Nós temos, por exemplo, pelo menos 3 clínicas escolas de psicologia nas universidades, né, federal, faculdade particular. No entanto, essa demanda ainda é bem maior, porque sempre existe uma espera. Eu lembro que em um trabalho voluntário que nós fizemos no ano passado, nós chegamos a ter 300 pessoas numa lista de espera para os atendimentos online. Né? Embora nós fôssemos mais de 50 psicólogos nesse grupo que prestavam esse serviço à Universidade Federal Delta do Parnaíba, mas a demanda só aumentava, né? Para mostrar novamente. Existe essa procura, porque as pessoas estão sentindo a necessidade do serviço, né? Estão precisando do serviço, certo? Ainda dentro desse contexto, a gente pensar também o quanto os fatores externos eles podem influenciar essa saúde mental dos alunos. E aí, por exemplo, a família, né? Quantas demandas nós vamos entender que, de fato, acontecem primeiro na família, e depois essas demandas elas apareçam ali no contexto escolar. Né? Às vezes, nós professores só conhecemos a família dos alunos no final do ano letivo, né? Quando aquele aluno, por exemplo, já está ali quase reprovando, né? Quando as notas são baixíssimas. E é um fato corriqueiro, né? Se, de fato, essa família, ela tem um suporte emocional, ela tem um suporte até financeiro, às vezes, né? Porque também isso vai... Pessoa que não se alimenta, por exemplo, né? O pai que está com emprego, ou a mãe, né? Que qualidade de vida ela vai ter e vai também oferecer aos filhos. Verdade. Né? Isso se reflete no ambiente escolar. Nós sabemos disso. E isso vai atrapalhar, né? A aprendizagem também da criança, do adolescente que está ali naquele contexto, né? De vulnerabilidade social, né? Pode dizer assim. E a falta de recursos, né? Esses alunos, por exemplo, sem internet, que você citou. E que... né? Mais de 3 mil dentro do que foi verificado até agora. Só que o mais interessante, Francisca, é que dentro desses dados, esse relatório que foi colocado pela Prefeitura Municipal de Parnaíba, tem um gasto imenso com merendas, com transportes que iriam buscar esses alunos, porque seriam uma quantidade que seria beneficiada para ter a questão da aula
em questões híbridas, né, tanto presencial como remota. E nós vemos assim o gasto excessivo de coisas que não vinha a suprir as necessidades reais desses alunos, dessas famílias, e que no final das contas chega a um número exorbitante de 3.572 alunos, sem ter acesso algum a nenhuma aula durante o ano inteiro de 2020. Então, é assim, é algo mesmo a se preocupar, a buscar conhecer a realidade da nossa cidade, para que a gente possa estar lutando diante de uma frente como essa, que tem muito respaldo por leis, né, vem asseguradas de leis. Então, nós temos esse papel importante como cidadão, como profissional, e principalmente como membros da sociedade, para a gente buscar e garantir esses direitos de fato. Né? Inclusive, você falou a questão da família, tanto no artigo 4 do ECA, como no artigo 1 da LDBE, ele prioriza a família, sempre para o início de toda a questão em que vem a política do Estado, dever do Estado, para poder a família ser assegurada para que esse aluno tenha uma educação de qualidade, tenha um lazer, tenha o direito à cultura, a uma saúde, a uma segurança, mas que a família também precisa ter esse olhar, né, para que ele precisa a realidade dessas famílias, como você colocou, o financeiro, a questão mesmo da questão da total vulnerabilidade sem ter mesmo alimentos. Né? Nós vimos situações nessa escola em que o pai, essa criança só tinha o pai, não tinha mais a mãe. Então, esse pai era analfabeto e essa criança, ainda já com a idade bem avançada, não conseguia desenvolver o estudo, não conseguia se desenvolver diante os outros colegas. Então, aí a gente já vê a ineficiência de uma falta de acompanhamento dessa família, desse pai e dessa criança. Então, a gente já vê aí os pontos que precisam ser tocados, que precisam ser olhados profissionalmente. E que aí entrava juntamente as equipes para poder fazer essa atuação, né, com tudo que tem que ser feito como profissional, né, trabalhar essa família, trabalhar a educação dessa família, o social dessa família, essa vulnerabilidade que eles vêm passando, o financeiro principalmente, e ver a realidade que essas famílias vivem. Perfeito. Né? E aí, novamente, a gente reforça, né, quanto é importante o papel que essas duas categorias, né, assistentes sociais e psicólogos, podem estar atuando diretamente, né, nessas questões. Porque o professor, por exemplo, que está lá trabalhando, às vezes 50 minutos Exatamente. de aula, ele não consegue, às vezes, nem chamar cada um dos alunos pelo nome, porque ele trabalha, às vezes, em 3 escolas. Sim. Né? Então, tem muitas turmas. Exatamente. E aí, tem que passar o conteúdo naquele tempo. Não dá para ele olhar, às vezes, no rosto de cada Verdade. um. Né? Verdade. Por isso que eles são interessantes nesse contexto. Exatamente. Né? O teórico científico também, né, para fazer os devidos encaminhamentos quando necessário. Né? A gente sabe que então vamos fazer terapia. Existe uma atuação muito delimitada, né? O fazer do psicólogo dentro do contexto escolar ou educacional é diferente da clínica, por exemplo, né? Do hospital onde ele está atuando também. Então, as áreas de atuação, elas trazem já esse campo muito bem delimitado por nós. Nós sabemos, né? E a gente percebe, novamente aí trazendo alguns dados, a gente viu aqui uma pesquisa, um dado importante, ela foi feita com 9.557 educadores. 85% desses educadores são mulheres. Né? Então, vejo que a questão de gênero também é algo importante para que nós possamos também pensar em políticas públicas que, de fato, venham a contribuir ainda mais para esse suporte, né? As mulheres, né? Elas possam, de fato, não entrar nesses processos de adoecimento, né? Emocional.
Aí outra coisa interessante também é que dentro dessa pesquisa, pelo menos quando se tratando aí da saúde mental, pelo menos 30% diziam que se encontravam num estado ruim ou péssimo, né? Que foi um estudo que foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no primeiro ano da pandemia. Então, já trazendo dados, né, de que as professoras, no caso, e todas essas situações, nesse contexto que nós colocamos, né? As tarefas, né? A questão dos filhos, né? Estarem mais diretamente com ela. O tanto que esses profissionais, aí agora eu coloco como os professores tiveram que se reinventar, né? Da noite para o dia, eles tiveram que adequar um espaço dentro de suas casas para que pudessem transformar em salas, né, de vídeo virado YouTube, Verdade. Né, a editar vídeos. E a gente ainda vê, né, dentro desse processo, uma desvalorização também desses profissionais. Mas, aqui nós temos alguns, Josenias, né, também é professor, passaram por aqui. Nós percebemos, então, assim, a falta mesmo até de sensibilidade com a categoria, porque eles tiveram que abrir não somente as portas das suas casas para poder ter esse trabalho mais acirrado e mais contribuído de mais responsabilidade, porque ainda são questionados que agora, por questão em casa, tem mais tempo. E pelo contrário, né? Pelo contrário, porque quando saíam da escola, ficavam-se lá os trabalhos, mesmo aqueles que levam para casa para corrigir, enfim, mas que não, né, tinha aquele tempo até mesmo com a própria família, e hoje nem com a própria família mesmo eles não têm mais esse tempo. Então é preocupante, né, esses dados e esse cenário. Tem algumas pessoas que eu vi que passaram por aqui, né? Como eu citei o professor Josenias, a Tiara, a Ernestina, que também é psicóloga, o Giovanni, que também é psicólogo, né? E essas pessoas que passaram e que outras pessoas também que possam ter contato com essa live, possam estar replicando, né? Mostrando que existe esse movimento, que esse movimento ele pode também estar em outras cidades aqui da região litorânea, que ele acontece a nível nacional, estadual e municipal, né? E que nós buscamos, de fato, que os profissionais sejam inseridos, né, de forma efetiva, para que nós tenhamos a lei cumprida, né, que a lei já existe. A Lei 13.005, a lei federal aprovada, para que esses profissionais sejam inseridos na educação pública. Importante também que vocês deixem seus comentários na live, algo que precisou ser abordado e por algum motivo não foi colocado, coloquem seus comentários também, porque tudo faz parte da construção, e a Frente Parnaíba é uma construção, então agregar conhecimento e dividir com outros profissionais, nós estamos para poder levar essa frente aí com toda essa coletividade de profissionais, né, para que a gente trabalhe junto, lute junto, para que a gente consiga a efetivação dessas duas classes na educação básica aqui em Parnaíba. E que essa frente, né, ser realizada aqui em Parnaíba, mas lembrando que ela existe em vários estados do Brasil, né, inclusive tem a Frente Nacional também, mas que existem vários outros estados também que estão com essa mesma luta, né, que nós possamos estar conhecendo, acompanhando. Estamos colocando todas as semanas, vai aparecer uma live com algum profissional, com algum assunto relacionado à educação. E, enfim, que a gente possa estar aqui mais mesmo para poder trocar experiências e aprender também, com certeza. E ressaltar aqui o nome do Francisco Souza, que é o assistente social, que iniciou o movimento aqui em Parnaíba, né? Então, agradecer, né, todo esse empenho dele que ele vem traçando, com certeza, toda essa construção a partir
do nosso amigo Francisco Souza, que é assistente social, sim, e que foi a pessoa que, de fato, percebeu sim, esse movimento a nível federal, sim, né? sim, Depois a nível de estar trazendo agora para o nível sim. municipal. O Né? Francisco tem uma contribuição muito importante para a nossa categoria também, né? Por ter idealizado toda a construção para essa frente, para ele já estar conhecendo, já estar tendo conhecimento de tudo que vem acontecendo diante dessa lei municipal. Então, ele tem uma parte muito importante, né? Ele faz parte desse movimento, né? Agradecer ele por ele ter me convidado para fazer parte dessa frente, assim como você, como Nayara e demais outros profissionais que estão no grupo também. E agradecer a todo mundo que participou da live, que prestigiou, que comentou, né? Que esteve conosco aqui nessa noite de sexta-feira e que possam aí prestigiar outras lives, que venham, vai vir outras lives com certeza, com outros profissionais para contribuir também. É isso. Então, agradecer, Sim, né, essa conversa que nós tivemos sim, aqui e agradecer novamente as pessoas que passaram, que possam estar divulgando um pouco mais esse sim, movimento, né, na medida que nós temos tanto no YouTube, Instagram, Facebook, as redes sim, sociais, né, da Frente Parnaíba pela inserção dos assistentes sociais e da psicólogos na educação educação básica. básica de Parnaíba. Então, que vocês possam, de fato, também estarem se inserindo de alguma Sim, forma, né, contribuindo com um grupo de um pouco mais de 40 profissionais, mas que esse grupo ele pode estar recebendo outros profissionais que ainda não conhecem o movimento, os profissionais de outras cidades que queiram também conhecer um pouco, estarem levando para as suas cidades, não? Também podem entrar em contato certo. para que, de fato, tenhamos, não é, essas duas categorias na educação básica